Sessão solene homenageia pessoas envolvidas na causa autista. SAMU completa com treinamento 1 ano de regionalização. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e o município. Participe deste noticiário, faça contato por meio das nossas redes sociais. Na noite da última quarta-feira, 2 de abril, a Câmara Municipal de Sete Lagoas realizou uma sessão solene requerida pelo vereador Theo da Ecoterapia em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O evento prestou homenagem às famílias atípicas, reconhecendo suas lutas e conquistas diárias. A noite de homenagens foi marcada por emoção e reconhecimento, celebrando a trajetória de famílias atípicas que enfrentam os desafios diários com dedicação e amor. É muito importante a gente sempre falar sobre inclusão. Nós estamos aqui com mães que têm filhos com síndrome de Down e com autismo. Então, assim, nós temos, como mães, mostrar para o mundo a importância do desenvolvimento, a importância da inclusão, e isso tudo faz com que nós sejamos unidas. O vereador Theo da Ecoterapia ressaltou o compromisso com a causa das famílias atípicas, destacando que essa é uma bandeira não apenas sua, mas de todos os 19 vereadores da Câmara Municipal. A sessão solene contou com a presença dos vereadores Divaldo Capuchinho, Álber Enfermeiro e Tiago Santana. Essa tem sido a nossa bandeira, que a causa da inclusão das famílias atípicas sejam de todos os vereadores, os 19 vereadores, e graças a Deus todos estão entendendo esse propósito. E a gente teve aqui hoje presença de alguns, assim como o vereador Divaldo Capuchinho, o pastor Tiago Reis, nós tivemos aqui também o Álber Enfermeiro, e alguns não puderam estar, mas todos estão imbuídos dessa missão. Aqui nós temos 3 grupos representados, fora mais alguns que também foram homenageados aqui, e nós estamos buscando essa união, legislativo, executivo, os grupos representativos, as mães, os profissionais, as OSCs, que são as entidades que trabalham também com essas causas, para a gente ter, sim, realmente um desenvolvimento da cidade para a causa da inclusão, para os tratamentos das crianças que tanto precisam. Durante a sessão solene, foram homenageados importantes grupos dedicados à causa das famílias atípicas. O Amor que nos une, Autis Down, a PAI e Grupo Autismo com Amor. Para Diva Reis, o apoio dos vereadores é essencial para a ampliação das políticas públicas voltadas ao tratamento e à inclusão das crianças atípicas e suas famílias. A criança é especial, ela não é diferente, a gente não trata eles diferente, eles são para a gente normal, né? Então a gente quer mais oportunidade para eles, que eles tenham mais tratamento. A gente tem que ampliar mais, né, essa parte do tratamento, e a gente conta com eles aqui. Muito bacana esse evento. E você sabe o que pode ser feito com bambu? Em Sete Lagoas, uma oficina de artesanato aberta ao público está sendo realizada na Universidade Federal de São João del Rei, com o intuito de ensinar aos interessados a construir cadeiras, vasos, telhados e até armários feitos 100% com bambu. A oficina é realizada com o apoio da Lei Aldir Blanc. O arquiteto Everton Hudson, de 33 anos, se inscreveu na oficina com o intuito de aprimorar seus conhecimentos arquitetônicos sobre o bambu e aplicá-los no seu meio de trabalho. Eu já tive uma experiência na área de construção, que a gente falava um pouco sobre o bambu, então isso despertou muito meu interesse em relação ao bambu, sabe? Agora talvez eu consiga adaptar um pouco até o lance da arquitetura com as técnicas do bambu. A UFSJ realiza um trabalho de empresa incubada, onde o pequeno empresário se instala no campus, oferecendo seu serviço. É o caso da Brotou Bambu, empresa responsável pelas oficinas no campus de Sete Lagoas, que hoje tem como sócio o professor Anderson Latini. Um conjunto de alunos me provocou, há 4 anos atrás, a trabalhar com os bambus, que são bastante disponíveis na região, e com os proprietários rurais, tentando potencializar esse material, trazer esse material para ser usado pela engenharia, pela arquitetura, ganhar com isso, mas também proporcionar ganhos para a comunidade da região. E aí nasceu a Brotou Bambu. A gente começou a investir
investir nela, concorreu em nível de Minas Gerais num programa que se chama Centelha, estivemos muito bem colocados e começamos a investir dentro da ideia da Brotou Bambu, assim que ela nasceu. O bambu é um material versátil, resistente e sustentável e pode ser usado em construções, na alimentação, na saúde e em outras finalidades. Aprender o artesanato do bambu é uma ótima forma de ter uma renda extra, além de poder interagir com outras pessoas. Iago Henrique é estudante na UFSJ Campus Sete Lagoas e participou da oficina. O jovem teve experiência com o bambu em outras oportunidades e agora buscou aprofundar seus conhecimentos na oficina. Eu espero aprender, um pouco melhor sobre as técnicas do bambu e compreender mesmo assim a dinâmica do bambu e entender com esse processo, entender a parte de produção, de fabricação dos instrumentos e poder utilizar isso na minha vida. Ricardo Latini é quem ministra as aulas onde são ensinados os processos de manejo, colheita, tratamento e técnicas de aplicação do bambu. A gente espera treinar, capacitar pessoas para ter essa habilidade, para utilizar esse recurso que é tão abundante, distribuído assim, sobretudo aqui na nossa região. Vamos imaginar, na região tropical como um todo, mas eu incluo aqui a cidade de Sete Lagoas. Então, para ter esse costume, tanto de aproveitar essa matéria-prima que está disponível, substituir isso um pouco pela madeira, pelo concreto armado, e para que com o tempo isso possa ser uma fonte de renda. A oficina vai até o dia 10 de abril e foi possível ser realizada graças aos recursos da Lei Aldir Blanc, disponibilizados à Brotou Bambu por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Sete Lagoas. E agora a gente vê como fica o tempo no final de semana. O sábado terá sol com algumas nuvens e pode ter chuva passageira. À noite as nuvens permanecem, mas não há previsão de chuva. O domingo também será de sol, com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite deve ter poucas nuvens e as temperaturas vão variar entre 18 e 28 graus. No próximo bloco, o vereador Divaldo Capuchinho é o nosso convidado no Jornal da Cidade de hoje. E o nosso convidado no Jornal da Cidade de hoje é o vereador Divaldo Capuchinho. Muito obrigada, muito prazer tê-lo aqui de volta para a gente falar um pouco desses 3 meses de trabalho e também de alguns projetos e algumas bandeiras levantadas, né, Capuchinho? Olá, Raquel. Para mim é uma honra estar aqui novamente. É sempre bom a gente participar, e passar as informações para a população sobre o que estamos fazendo no nosso mandato. Porque o vereador trabalha muito, né, Capuchinho? Trabalha muito, bastante, viu? A população tem acompanhado o nosso trabalho, vocês também têm acompanhado e nós estamos caminhando muito pela cidade para oferecer políticas públicas que possam realmente resolver o problema da população. Serem eficazes, né? Exatamente. E a gente também tem algumas ações na Câmara. E teve essa semana a visita orientada, que é um projeto aqui da Câmara Municipal. O vereador Divaldo Capuchinho foi o padrinho e foi um dia muito especial. A gente teve um público muito especial nesse dia. Eu vou deixar para você falar quem que foi. Justamente, foi exatamente no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Nós fizemos 2 jornadas pela manhã e à tarde. No total, 25 mães atípicas compareceram na ação e foi muito importante, a gente acolher e incluir essas mães e essas crianças e todos gostaram muito e nós aproveitamos o momento para conversar sobre as demandas dessas mães, dessas famílias atípicas e foi um momento especial tanto para as mães quanto para as crianças e para nós também. E dessa conversa, o que você tirou, assim, que você pode levar, incluir no seu mandato? A gente está falando de política pública, mas a gente fala também de acolhimento, a gente fala também de escuta dessas pessoas, né? Exatamente. Hoje no Brasil são mais de 2 milhões de brasileiros com transtorno do espectro autista. E mais do que nunca, estão nascendo crianças com esse transtorno. E lá nos Estados Unidos, inclusive, em 2020, foram observadas 150 crianças, observado crianças que a cada 150, uma delas estaria com um transtorno. E 20 anos depois, foi verificado novamente observadas crianças e que a cada 36 crianças observadas, uma teria o transtorno. Então, houve um aumento muito grande, significativo dessa questão. E aí a gente para pensar sobre qual seria o motivo desse aumento de casos e talvez pelas pessoas terem mais acesso ao diagnóstico, médicos capazes de
realizar o diagnóstico, pode ser fatores ambientais também, mas tem muito também dos pais, pediatras e professores que têm mais aquela expertise hoje em dia também de observar se a criança tem ou não e enviar para laudar, né, se essa criança tem ou não. E a partir disso aí, né, a gente tem que conscientizar a população e aproveitar o Abril Azul para isso, né, disseminar essas informações, que é muito importante, e também tem a discriminação, né, a gente tem que combater essa discriminação das pessoas que têm esse transtorno, que é muito importante para todas elas. E em conversa com essas mães, com essas famílias atípicas, nós observamos que elas têm uma demanda muito grande em relação à escola para essas crianças. E solicitaram que a gente cuidasse, olhasse melhor para aqueles cuidadores, né, para aquelas... para as professoras, né, que elas tenham treinamento suporte, né? e capacitação adequada para cuidar dessas crianças. Solicitaram, contudo, a gente já tem um projeto, né, que foi apresentado pelo vereador Albert, e 12 vereadores assinaram juntos esse projeto de treinamento e capacitação para professores e cuidadores para crianças com transtorno do espectro autista. E é fundamental que a gente vê em algumas escolas, acho que a maioria das escolas, pelo menos tem um aluno na sala que tem o transtorno do espectro autista, e a gente vê que as crianças já começam a trabalhar com essa criança com um olhar diferenciado para ela, de fato acolhendo, respeitando. E é muito legal isso, essa inclusão, não só porque ajuda essa criança a desenvolver, né, cognitivamente, em todos os sentidos, mas também a envolver essas crianças ali da comunidade escolar para entender o que é o transtorno, o que é uma pessoa especial, uma pessoa diferente, que merece o respeito, que merece o cuidado, né, vereador? Justamente, foi isso que nós falamos, né, no dia 1º de abril, lá na tribuna, no dia 2 também nós falamos com as mães, né, conversando sobre, eu até falei na tribuna que a tríade do portador de autismo e de seus familiares tem que ser acolhimento, informação e inclusão. Sim. É muito importante para que a gente possa realmente incluir essas famílias atípicas, né, e apresentar para elas, né, políticas públicas capazes de realmente resolver o problema delas, né, acolher realmente. Porque não é fácil não, mas não é fácil. A luta continua durante todo o mês também, se alerta. Exato. Né? Continue nesse sentido. O nosso gabinete apresentou um projeto de lei que é bem voltado para estabelecer diretrizes, ações para cuidar também das famílias, né, das mães atípicas. Né? E esse projeto, inclusive, a gente denominou de Cuidando de Quem Cuida. Normalmente a gente se preocupa muito com a criança, né, que tem o transtorno, mas com as mães atípicas, eu falo mães porque normalmente são as mães que estão ali à frente. Tá ali, né? É muito difícil. Tem os pais atípicos também, mas normalmente as mães que estão ali à frente. Então, nosso projeto é nesse sentido e voltado justamente para que o poder público possa oferecer para essas mães e essas famílias, né, ações, né, assistência, suporte, né, em relação à saúde, né, trabalhos psicológicos, terapêuticos e em linhas gerais. Porque a mãe, ela abre mão de tudo para poder cuidar desse filho, né? E aí pode passar por outros tipos de necessidades porque não pode trabalhar. Uma mãe até citou que são muito caros, né, os tratamentos dessas crianças, né? Para o desenvolvimento, porque é multissetorial, né, na verdade. Justamente, né? E a mãe também precisa desse trabalho, né, desse tratamento psicológico, né? E aí uma mãe falou assim: eu tenho o recurso para pagar para uma pessoa, né, esse tratamento psicológico. Eu vou pagar para mim ou para o meu filho? Ela vai pagar para o filho dela e ela fica sem ter o tratamento, né? Então, nosso projeto é bem nesse sentido de acolher essas mães, ajudar, orientar e dar atenção a elas. Muito necessário. Bom, você também tem alguns projetos na área de trânsito, de tráfego, de mobilidade urbana, né? De faixa azul, a gente já conversou da outra vez, da questão da sinalização. Como é que está o andamento disso aí? Isso, nós solicitamos, fizemos algumas proposições para que a gente possa dar mais mobilidade ao trânsito aqui em Sete Lagoas. É uma cidade pequena, era pequena e agora virou médio porte, mas o trânsito da cidade, né? As ruas ainda são de cidade pequena. Exatamente, né? São estreitas, né? E em relação a isso nós fizemos algumas proposições, dentre elas a sincronização de semáforos, né? Nós já conseguimos ser atendidos aqui na Avenida Renata Azeredo, né? Com as outras ruas que cortam e já estão sincronizados. Outro problema que a gente observou são esses semáforos duplos, né? Que
eles são utilizados em cidades maiores, né? BH, São Paulo, né? Onde quando você vai fazer uma conversão, até você chegar no próximo semáforo, né? Daria tempo ali de parar o veículo. Aqui não é o caso, né? As ruas são muito estreitas, pequenas, não é o caso desse tipo de projeto. A gente solicitou a retirada desses semáforos duplos e, além disso, a gente tem uma outra proposição de controle de fluxo, que é quando não está em horário de pico e não tem fluxo para funcionar o semáforo, ele ficar ali no período flash, né, que seria só a luz amarela piscando, e funcionaria normalmente nos horários de pico, né, que é quando realmente necessitaria. E o faixa azul, que nós já citamos na entrevista passada, a gente dá uma oportunidade, né, de a pessoa regularizar aquela questão do faixa azul até 24 horas depois. Porque a gente tem que pensar, como você disse, e tem um projeto na casa, eu não me lembro agora do autor, eu acho que do Albert, que ele citou aqui, pensar nessas pessoas que vão ao médico e às vezes precisa ficar ali um tempo a mais, quer dizer, precisa pensar de fato em algo que seja prático, né? Em algo que funcione, faça a cidade de fato ser funcional. Exatamente, e esse aplicativo muitas vezes, né, aqui do faixa azul, muitas vezes não funciona. Né? Sim, não tem sinal de internet naquele lugar, naquele lugar, e você não consegue ativar novamente, né? E por fim você acaba sendo penalizado ali com uma infração de trânsito. E a gente daria essa oportunidade de, em 24 horas, a pessoa conseguir realizar. De fazer essa compra aí do faixa azul. Exatamente. Bom, tem um projeto seu também, que é a questão da qualidade da água. Eu queria que você explicasse o que é isso, como é que ele surgiu, que é um projeto que deu um maior envolvimento, né? A gente tem uma nova gestão chegando, o SAI com novas ideias, então a gente precisa modernizar isso para poder garantir qualidade, né, Capuchinho? Exatamente. Eu reclamava muito da qualidade da água que chegava em minha casa e a população também reclama muito. E agora, como vereador, nós temos recebido diversas demandas sobre essa questão da qualidade da água, e foi bem nesse sentido, né, para o SAI realizar um diagnóstico e apresentar para a gente qual é a qualidade da água que a gente está consumindo, né, que se ela tiver com a má qualidade pode trazer diversos problemas de saúde para a população. É bem nessa direção, e já é um projeto já aprovado pela Câmara, agora falta sancionar para que a gente possa aí realmente cobrar do presidente do SAI, né, essa apresentação dos resultados. E as demandas continuam chegando? Como é que está esse relacionamento com o cidadão, com os eleitores, as pessoas que acompanham o seu mandato? Firme e forte aí nas redes sociais? Firme e forte nas redes sociais, aprendendo, né? Aprender a usar a rede social. E a gente tem andado bastante pela cidade, né? Eu moro ali na região do Mata Grande, São Cristóvão, Vale das Palmeiras, mas não estamos ficando só por ali, a gente está atendendo a população da cidade inteira, porque nós somos representantes do povo, né? Da cidade toda, não só de um determinado bairro. E nessas andanças aí são muitas cobranças, né, muitas solicitações, muitas demandas. A gente traz para o nosso gabinete, nossa equipe, que é muito boa também, está efetuando aí os documentos necessários para que a gente possa atender a população. Tá certo. A gente finaliza por aqui. A gente tinha outros assuntos que eu queria te perguntar. O tempo passa rapidinho, tem muita coisa para falar, mas eu já deixo o convite. Aí é bom que eu já te puxo esse gancho aí, você volta para falar um pouco sobre a presença aí nas comissões permanentes da casa. Tá ok, falaremos disso. Nós estamos em 2 comissões, né, de administração pública e de fiscalização financeira, tomada de contas, e numa próxima oportunidade vamos falar sobre essa pauta que é muito importante. Isso, também. E às vezes fica aqui internamente e as pessoas não entendem como é que são funciona. muitos projetos, né, que nós estamos analisando, só projetos bons para a população. É isso. Muito obrigada, viu, Capuchinho? Eu que agradeço, muito obrigado, e vamos marcar a próxima já, né? Deixa o convite já marcado. Tá bom, obrigado. E a gente vai para um rápido intervalo, vamos voltar falando então sobre o esporte, muito mais daqui a pouquinho. E o SAMU Sete Lagoas completou 1 ano de regionalização nesta semana. Na sede foi realizada uma atividade para os profissionais e o vereador Albert Enfermeiro esteve presente neste treinamento. Uma simulação de situações com a maca foi uma das atividades comemorativas de 1 ano da regionalização do SAMU Sete Lagoas Curvelo. O treinamento foi realizado para uma possível troca da prancha de resgate para a maca. A gente dedicou esse tempo aos nossos profissionais do SAMU para a gente implantar um protocolo que chama restrição de movimentos da coluna, o RMC. A gente deixa, né, no passado a prancha rígida para transportar os nossos pacientes com uma segurança maior na própria maca da ambulância. Então esse é um passo muito importante para levar atendimento com qualidade aos nossos pacientes. Foi realizado aqui no SAMU Sete Lagoas atividades para os
profissionais que envolvem o uso da maca. A primeira atividade, a retirada de um paciente estável de dentro de um veículo, ou seja, aquele paciente que tem condições de sair do veículo com o apoio dos profissionais. A segunda atividade, a retirada do capacete de um paciente que sofreu um acidente automobilístico. E, por fim, a retirada de um paciente de um veículo em estado mais grave. Para Mariana Reis, coordenadora médica do SAMU, a regionalização foi um passo importante para que a corporação pudesse ser referência na região, além de disponibilizar um melhor suporte para os outros 34 municípios. A cidade passa a ser uma base mãe para as outras cidades, né, para as 2 micro-regiões, e a cidade também passa a receber apoio de todas essas outras bases. Eu brinco que antes tínhamos 4 ambulâncias, hoje temos 17, que elas são distribuídas sim ao longo desse território todo, mas todas fazem parte de uma rede de apoio à cidade também. O vereador Alber Enfermeiro participou do treinamento e acredita que a regionalização tornou o SAMU mais acessível à população. Só quem conheceu o SAMU antes e conhece o SAMU agora pode dizer do trabalho que está sendo feito. Antigamente o SAMU estava dentro de um porão de uma unidade. Hoje uma estrutura adequada, com uma equipe realmente com um desenvolvimento maior, uma equipe maior e sem falar, um sonho da região que foi a regionalização do SAMU para que a gente possa melhorar o acesso da nossa cidade. Quando a gente melhora a região e na pandemia foi muito mostrado isso, a dificuldade de acesso e o SAMU ele melhora esse acesso da região, a gente consegue melhorar tanto os serviços e as vidas salvas da região quanto da nossa cidade, porque a gente vai melhorar esse fluxo de atendimento dentro da nossa cidade de Sete Lagoas. A central do SAMU funciona 24 horas e pode ser acionada pelo número 192 de forma gratuita, atendendo situações de emergências de todos os 34 municípios. Agora a gente fala de esporte. O Galo tem histórico favorável contra o São Paulo jogando no Mineirão. O Cruzeiro tem retorno importante de zagueiro para o jogo de domingo. Gabriel Borges já está aqui conosco, vai explicar tudo isso para a gente, né, Gabriel? Isso aí, Raquel, é um prazer estar aqui novamente. Vamos começar falando desse zagueiro aí, que é um reforço, né, para o time do Cruzeiro no jogo de domingo. Vamos lá. Olá para você que acompanha o Jornal da Cidade. O zagueiro Jonathan Jesus voltou a treinar com a equipe celeste. Ele ficou de fora contra o União Santa Fé no meio de semana e também não estreou no Brasileiro na vitória por 2-1 contra o Mirassol. O jogador deve iniciar a partida no banco de reservas neste final de semana contra o Internacional. Ainda falando desta partida, o meia Matheus Pereira deve desfalcar a Raposa mais uma vez. O meia comunicou à direção celeste que nas partidas fora de Belo Horizonte não pretende ir, pois precisa ficar com a esposa que aguarda o nascimento do primeiro filho do casal. Portanto, o atleta não viaja para o Rio Grande do Sul para encarar o Internacional no domingo às 6h30 da noite. O Galo encara o São Paulo também no domingo mais cedo, às 4 horas da tarde, no Mineirão. No Gigante da Pampulha, a equipe alvinegra defende uma invencibilidade de incríveis 34 anos sem perder para o tricolor paulista. Desde 1991, foram 15 jogos entre as equipes, no Mineirão, com 7 vitórias do Galo e 8 empates. O último encontro foi em 2023, onde o Galo venceu por 2-1. O Galo conta com esse retrospecto favorável para vencer a primeira no Brasileiro. Após jogar bem contra o Grêmio, mas não conseguir vencer, o Galo agora busca os 3 pontos na competição nacional. Para o jogo, Cuca ainda não contará com os atacantes Brian Palacios, com uma lesão na coxa, e Cadu, com problemas no ligamento do joelho. Vamos falar agora do América. O Coelho joga amanhã contra o Botafogo de São Paulo na estreia pela Série B. O jogo será às 6h30 da noite no Independência. A expectativa do América é grande para a competição. Após fazer um bom estadual, chegando na final com apenas 2 derrotas, o Coelho chega embalado com 13 jogos, 2 derrotas, 4 vitórias e 6 empates. No elenco, conta com o goleiro Matheus Mendes, destaque do Mineiro e peça fundamental para a temporada. O time saiu precocemente da Copa do Brasil após ser eliminado na primeira fase para o Cascavel e terá somente uma competição no ano. Raquel, por hoje é isso. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Bom, a gente também fica por aqui com o Jornal da Cidade. Voltamos na segunda-feira. A gente que deseja, claro, um ótimo final de semana para todo mundo e até lá.